Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos na manhã desse novo dia. E aqui no Logo de Manhã terá a oportunidade de conversar um pouco, dividir um pouco com você a palavra de Deus, na expectativa de que, de alguma forma, as considerações feitas aqui sejam úteis para o seu dia. Particularmente nesses dias, quando temos refletido sobre o livro dos Provérbios, com conselhos muito práticos para a nossa vida. Quero agradecer de coração a sua atenção e me dirigir particularmente a você que justamente hoje completa mais um ano de vida. Quero dizer do nosso desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que Deus cuide de cada área do seu viver e que dirija o seu caminhar e os seus passos, que as suas decisões sejam tomadas com a sabedoria que vem do Senhor. A todos, o convite para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno da palavra de Deus. Vamos juntos, portanto, ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. No livro dos Provérbios, no capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 1 e o versículo 5, que dizem o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Continua o autor dos Provérbios a fazer referência aos conselhos de alguém que cuida, de alguém que ama, de alguém que se preocupa. Mais uma vez, o provérbio é dirigido a alguém que fala como se a um filho se dirigisse, com o cuidado de alguém que aconselha, de alguém que recomenda, com a lembrança da importância do observar esses conselhos. Temos a mania de dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Aliás, eu suponho que esse seja o primeiro pensamento de alguém que está fazendo alguma coisa errada e não gostaria de receber conselhos que não correspondessem, portanto, àquilo que ele prefere estar fazendo. De um modo geral, porém, nós temos a tendência a rejeitar a postura de conselheiros em algumas situações. Pelo contrário, temos que entender que os conselhos são sim preciosos, são benefícios preciosos, como ademais muita coisa na vida, justamente gratuita, é mais valiosa e mais preciosa que coisas pelas quais pagamos muito. Conselho é algo muito útil e em alguns momentos pode ser decisivo para nos salvar de determinadas situações. E daí a proposta desse livro, particularmente desse capítulo, em que nós começamos a ler a recomendação. Se você que é meu filho, se você estiver atento aos conselhos e aos ensinamentos, e curiosamente os versículos que se seguem ao versículo 1 vão mencionar uma série de recomendações que podem ser seguidas. Tudo culmina no versículo 5, quando ele diz os efeitos, os resultados dessa escolha, do aceitar os conselhos, do obedecer aos ensinamentos e às recomendações. Duas coisas estão colocadas aqui, a ideia do receber o conselho e a ideia do responder a esse conselho com a obediência. É curioso que a imagem utilizada aqui pelo autor do provérbio é a imagem de alguém que esconde, que guarda cuidadosamente os ensinos e as recomendações. A gente se lembra então da expressão usada pelo salmista no Salmo 119, quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa mesma ideia é apresentada aqui com esse sentido de algo que foi cuidadosamente guardado, intimamente guardado no ser, no coração, na fonte de nossas decisões, na fonte de nossa vontade, na fonte de nossas emoções. O provérbio, então, vai afirmar que se há esse cuidado em guardar os conselhos, guardar as recomendações e guardá-los cuidadosamente, haverá um resultado: o entender o temor do Senhor. Aquele temor do Senhor, a respeito do qual nós mencionamos quando refletimos sobre o capítulo 1, temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, o princípio do saber, a base do saber viver, o fundamento do saber viver é o temor do Senhor. Esse temor do Senhor pode ser, portanto, conhecido, pode ser experimentado a partir do cuidado na observância dos conselhos e recomendações. Esse livro dos Provérbios é repleto desses conselhos e dessas recomendações.
Já no capítulo 2, somos lembrados de que o cuidado na observância desses conselhos, o cuidado na observância dessas recomendações, do guardar essas recomendações, vai trazer esse resultado. Vejam então o resultado no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O provérbio, então, aponta como resultado e como efeito dessa observância dos ensinamentos e conselhos o conhecer a Deus. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a sabedoria divina, conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, tem a ver com relacionamento, tem a ver com direção. Tem a ver com o modo como nós nos relacionamos com Deus e o conhecemos, tem a ver com o modo como Deus dirige o nosso caminhar e o nosso viver. Essas duas coisas estão claramente presentes nesse conceito aqui. É saber que, se somos sábios em nosso caminhar, na busca das coisas boas e das coisas certas, isso redundará num relacionamento muito mais próximo com Deus, num relacionamento com Deus no qual nós o conhecemos. Até porque dele já somos plenamente conhecidos, mas ao conhecê-lo nós conhecemos também a sua vontade, a sua palavra e o seu querer para a nossa vida. Termino lembrando que essa vontade de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 12, é uma vontade boa, agradável e perfeita. É esta vontade que podemos experimentar quando conhecemos a Deus, a partir da sabedoria em nosso caminhar. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, o modo como a Tua palavra fala ao nosso coração. Particularmente, Senhor, nesta manhã em que refletimos sobre os sábios conselhos encontrados no livro dos Provérbios. Nós queremos pedir, Pai, que Tu nos ajudes a receber esses conselhos e a aprender deles. Que possamos ir além, Senhor, e que nós os apliquemos em nossa conduta, em nosso caminhar, em nosso dia a dia. Que a nossa vida seja marcada pela sabedoria, que nossa vida seja marcada pelo entendimento. Que, portanto, os passos dados por nós a cada dia sejam agradáveis aos Teus olhos. E que assim nós Te conheçamos mais e Te conheçamos melhor a cada dia de nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br.